Olá, irmãos, espero que estejam todos bem, espero que essa reflexão, esse momento que a gente tem aqui, muito embora ele não seja tão interativo, mas que ele possa te fornecer alimento espiritual, esperança, consolo, e ele possa também, de alguma forma, te ajudar em suas dúvidas. Bom, eu estou com a minha Bíblia aberta em Gênesis capítulo 6, a história de Noé, e eu gostaria de refletir essa quarentena de Noé com cada um de vocês, buscando refletir um pouco as ações e as características desse texto para dentro dessa realidade que nós estamos vivendo, e que esse texto e que a palavra do Senhor traga sobre nós subsídios para a gente enfrentar o que está aí e o que está por vir, para que também a gente possa pensar e refletir um pouco o que a gente está vivendo. Vejo que Noé ele é um ótimo exemplo para nos mostrar como enfrentar os extremos de uma sociedade, os extremos da vida. Quero tratar esse texto em alguns pontos que eu julgo importantes para trazer para nós consciência e base nessa quarentena. Bom, em primeiro lugar, o texto ele vai nos falar que havia naquela época uma sociedade corrompida. A história de Noé é muito conhecida. Noé era um homem que buscava a Deus. No verso 6, no verso 9, diz que essa história da família de Noé. Noé era um homem justo e íntegro entre o povo da sua época. Ele andava com Deus. No verso 16, faça-lhe um teto. Ele está falando da construção da arca, que ia cair chuva 40 dias e 40 noites. E ele diz assim: contigo, Noé, verso 18, mas com você estabelecerei minha aliança, e você entrará na arca com seus filhos, sua mulher e a mulher dos seus filhos. Noé é um homem íntegro, e com ele Deus ia estabelecer a sua aliança. Em primeiro lugar, o que eu tiro desse texto, olhando para a nossa realidade, olhando para o momento que a gente está passando, o texto nos fala que havia naquela época uma sociedade corrompida. Como sobreviver em momentos difíceis? Como não afundar em momentos de crises? Resistir a uma sociedade corrompida. Lembro a todos nós que o que salvou Noé e toda a sua família não foi a construção da arca, mas foi sim sua integridade, verso 9, ele andava com Deus. Antes das chuvas caírem, o versículo 9 nos diz, ele andava com Deus. A sociedade estava corrompida, Noé andava com Deus. As águas subiram, Noé andava com Deus. Instalou-se a crise, Noé andava com Deus. O que salvou Noé foi o seu caráter frente a uma sociedade corrompida. Antes da construção da arca, antes do dilúvio, antes da chuva, antes de estourar tudo o que aconteceu, Noé andava com Deus em primeiro lugar. Que esse seja um momento, e um momento crucial e importante da nossa existência, da nossa vida, para a gente andar com Deus, buscar a Deus, ao Senhor. Segundo lugar, temos que crer, assim como Noé creu no impossível. Frente a tudo que estava acontecendo, Noé toma a decisão e a direção de Deus. E por que impossível? Por que crer no impossível? Qual era a prova que Noé tinha, senão a sua fé?
o que dava para ele base para construir, para fazer tudo que fez, sem dinheiro, sem recurso, né? Crer no impossível. Temos assim que crer no impossível. Eu, olhando tudo que está acontecendo, eu não ouso dizer que foi Deus que mandou essa maldição para nós. Eu não ouso dizer que Deus ficou de maneira muito chateada e mandou essa praga sobre o seu povo, etc. Por outro lado, a minha fé diz assim ao meu coração que Deus é soberano e vai e pode tirar um resultado de tudo isso, como lhe apraz, como lhe aprova, para a sua honra e glória. Os momentos de crise que pessoas, o povo de Deus passou ao longo de toda a Bíblia Sagrada, foram momentos também que o povo mais se voltou a Deus. Pós-exílio, no meio do exílio, durante o exílio, foram reafirmados alianças com Deus, foi reafirmado compromissos sérios e profundos com Deus. Eu não creio assim que Deus olhou para nós e nos amaldiçoou. Por outro lado, eu creio e assim eu penso que Deus é soberano sobre tudo isso que está acontecendo, pois o nosso mundo está mergulhado em tanta desigualdade, é tanta morte, é tanta guerra, é tanta peste, é tanto egoísmo, é tanto individualismo, que o que veio sobre nós tem que fazer a gente pensar um pouco nisso. Olha as grandes tragédias que o homem causou e tem causado sobre a terra. Parece que veio uma peste dessa e dá uma equalizada. Bom, mas também crer no impossível. Deus pode reaver para si e de uma hora para outra as coisas voltem ao normal, se é que as coisas estavam normais, né? Bom, terceiro lugar. Em terceiro lugar, no fim, quem fica no nosso barquinho é a família. O que nós vemos também é que Noé envolve toda a sua família no projeto de Deus. E muita gente passou uma semana e meia, agora não me recordo muito bem, está todo mundo no mesmo barquinho, a gente está envolvido com a nossa família. Noé envolve sua família no projeto de Deus, pois o principal da existência não pode ser terceirizado. O que você faz, de alguma forma, deve fazer sentido às pessoas e principalmente aquelas da sua casa. O que você estava vivendo, quem você era no trabalho, na sua vida social, isso deve ser e soar para dentro da sua casa. E agora, quem você é? Quem você é? Noé confia nas precauções de Deus, pois os recursos eram escassos. Quem você era na sua empresa, no social, agora ressoa para dentro da sua casa e as pessoas estão felizes com isso, de quem você é realmente. Noé andava com Deus e com a sua família ele continua andando com Deus, né? Nós não somos meros espectadores da vida, assim como Noé, nós somos chamados para fazer algo. Deus poderia ter jogado a arca do céu, ela caído lá pronta, só entrar e começar a chover. Não, Deus conta com a gente, Deus conta com os seus, Deus conta com a sua igreja. É a hora da igreja se levantar em oração, em súplica, em discernimento, sabedoria, em palavras de amor e de ação e de poder, frente a tudo que está acontecendo. A arca podia cair pronta lá do céu, mas isso não é fé. Crer, fé é caminhar, é andar apesar das circunstâncias, sejam elas favoráveis ou não. E interessante é que Deus, Ele não livra Noé das circunstâncias, não livra Noé
do trabalho, não livra Noé da responsabilidade, mas fala, usa e leva Noé para dentro da crise com responsabilidade. Bom, por fim, não espere que o mundo desabe, não espere que a chuva caia, para daí você entrar em concordância com Deus. Não espere a chuva cair para começar a construir essa arca. Não entre em concordância com uma sociedade corrompida, mesmo que ela seja a maioria. Não espere o dilúvio começar para construir a sua arca, não espere o dilúvio começar para você ouvir a voz de Deus. A fé se move na palavra de Deus, não nas circunstâncias. Noé olha para as circunstâncias e olha para a palavra de Deus. Ora, como construir uma arca no meio do deserto, no meio da Palestina? Né? Noé faz a vontade de Deus apesar de não a compreender na sua totalidade. Eu não estou compreendendo na totalidade tudo o que está acontecendo, mas a minha fé frente às circunstâncias continua sendo ou ela tenta ser pelo menos esse verso 9, andar com Deus. Apesar da sociedade corrompida, andar com Deus. Apesar da chuva, das tempestades, da crise, andar com Deus. A fé não nos ausenta das situações e das responsabilidades, mas ela nos move em meio a elas. Quando estamos fazendo a vontade de Deus, até os animais virão ao nosso encontro. Isso é interessante porque Noé ia construindo, ele não foi atrás dos animais. Os animais que vieram de 2 em 2, assim como Deus havia falado. Eu termino ainda me perguntando, confesso a todos que eu não estou muito preocupado nesse meio. Meu coração ainda não foi tomado de preocupação e de fobias. Não sei se é por causa da minha fé ou se eu estou meio alheio a tudo que está acontecendo, mas interessante é que Noé, e o que nos assusta nesse texto é a pós-quarentena de Noé, pós-momento de Noé. E a palavra de Deus diz que Noé desceu do barco e a primeira coisa que ele foi fazer foi construir uma vinha, da qual fez vinho, se embebedou e trouxe vergonha à sua casa. O que parece para nós é que Noé queria tirar os atrasados da quarentena, queria viver tudo que não viveu. Parecia que estava tão afoito, tão sem sentido, tão na iminência de viver a vida depois da quarentena, que acabou abusando e trouxe vergonha à sua família, trouxe maldição à sua família. Os filhos riam dele, ele amaldiçoou os filhos. O que eu espero, e eu estou no aguardo, o que vai ser de nós pós-quarentena? O que vai ser de nós depois? Será que voltaremos ao normal, fingir que nada aconteceu e que nada acontecerá para nós? Eu quero louvar a Deus que as estruturas humanas, sabedoria e a prepotência humana, nesse momento se calaram frente a uma pequena ameaça em tamanho, mas muito assustadora em proporções. Calou toda a sabedoria humana, nos trouxe dúvidas, que isso tudo nos leve a crer em Deus. A arca foi a salvação de Noé, mas no momento que Noé esqueceu de tudo, as águas secaram. A primeira coisa que ele fez foi tirar os atrasados e abusar de algo que parecia muito bom, salvação. Nós temos essa arca em Cristo Jesus. Nós temos essa esperança em Cristo Jesus. Que você e eu possamos estar guardados nessa palavra, nessa verdade, nessa realidade. Que Deus assim te abençoe, te guarde, que Ele faça resplandecer o rosto dEle sobre ti e te dê paz agora e sempre. E em meio às circunstâncias, Deus te guarde. Que você passe pelas circunstâncias, passe pela situação com responsabilidade, amor e temor. Eu quero orar com você.
e assim confiar o seu coração, o meu, a responsabilidade, a sabedoria para as nossas autoridades e para os nossos ministros, que eles tenham e saibam como agir. Oramos. Bom Deus, amado Pai, nós queremos te louvar e te agradecer, porque em meio a tantas coisas que têm acontecido, o Senhor tem sido bom, misericordioso e poderoso. O Senhor é soberano sobre tudo e sobre todos. Nos dá, Senhor, entendimento nesse momento, discernimento, que todas as outras vozes se calem e a gente escute a Tua voz em meio a tantas vozes, algumas duvidosas, outras desesperançadas. Senhor, eu quero te pedir pela nossa economia, por aqueles que estão com seus comércios fechados, com o seu ganha-pão fechado, que o Senhor os carregue, tire o desespero dos seus corações, lhe derrame paz. Eu peço pela economia do nosso país, eu peço pelo Mandetta, que está mais à frente, que o Senhor dê discernimento a ele, sabedoria, aos profissionais da saúde de forma geral, enfermeiros, médicos, agentes, motoristas, que o Senhor os abençoe, os guarde, esteja perto. Fica assim conosco, com a tua igreja que não pode se reunir de forma presencial, mas o Senhor pode chegar a cada coração e a cada lar com uma palavra de esperança e de consolo. É isso que eu oro, agradeço no nome do Santo do Senhor Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe a todos.